Olá a todos e a todas, sou Tatiana Dourado, doutora em comunicação, pesquisadora da área de comunicação política e estou aqui para falar um pouco sobre essa área de interface entre fake news e eleições. Na aula vou trazer alguns aspectos e características que ajudam a refletir o fenômeno em sua complexidade, tendo sempre como norte o caso e a experiência das eleições de 2018 no Brasil. Bom, a terminologia fake news é bastante contemporânea, vinculada ao tema eleições, e se tornou popular junto ao fortalecimento de ideias conservadoras nas agendas da política partidária e na esfera pública digital. A preocupação em relação à centralidade das fake news no debate político já estava demarcada desde as eleições dos Estados Unidos e do Brexit em 2016. Depois disso, ainda ocorreram as eleições da França em 2017 e do México em 2018. Essas experiências mostraram que as disputas eleitorais são capazes de elevar ainda mais o patamar de trocas informativas descentralizadas, de engajamento eleitoral focado em redes ideologicamente coesas que se comunicam entre si, e tudo isso confere visibilidade a conteúdos populares aderentes ao clima político do momento, seja uma notícia, um meme, uma especulação conspiratória ou uma peça de fake news. De todo modo, entre 2016 e 2018, antes da disputa presidencial no Brasil, o assunto fake news já era considerado um perigo para o jogo democrático e um desafio moral, ético e político para as democracias. A expressão fake news se tornou popular em todo o mundo desde então. A despeito do anglicismo e de algumas controvérsias que eu não vou abordar aqui nessa aula, o termo é bem popular, é de fácil pronúncia e hoje é muito mais comum vermos trocas de mensagens, pelo menos entre os mais moderados, para conferir se determinado conteúdo recebido pelo WhatsApp pode ou não ser fake news, isto é, uma informação falsa distribuída digitalmente como se fosse notícia. Bom, apesar do termo ser recente, o ato de distribuir notícias falsas para tentar influenciar a opinião individual e coletiva não é algo essencialmente vinculado a eleições ou regido por princípios democráticos, mas vinculado à disputa de poder de uma forma geral. Ainda hoje, governos ou grupos de poder usam táticas de propaganda política, entre elas a disseminação de falsificações, para controlar a opinião interna do país, como acontece na Rússia. A relação entre falsificações e política é bastante entrelaçada. Difusão de calúnias, difamação contra campanhas e candidatos é recorrente também, eleição a eleição, mesmo em nível local e mesmo por meios não digitais. A transmissão social de botaria e de mentiras é muito presente no seio social em alguns momentos históricos, principalmente diante de frustrações e ansiedades coletivas. A depender do contexto político, eleições são aquele momento em que muitos indivíduos estão engajados para promover a vitória ou a derrota de determinado grupo político, partido ou político em si. Embora haja essa relação mais próxima com aspectos relacionados à política, vale mencionar que o uso de reportagens completamente inventadas foi prática reiterada em tabloides populares no século XIX. Em analogia aos atuais sites caça-cliques, esses periódicos, chamados de penny press, costumavam inventar histórias e manchetes de maneira bem elaborada e sensacionalista para alavancar a venda de exemplares, gerando pânico social em alguns casos. Esse tipo de cobertura abriu espaço para o debate sobre ética na imprensa, para a profissionalização do jornalismo e essa atividade passou a estabelecer técnicas de apuração e distinguir fatos de opinião, uma questão que volta à tona no nosso contexto contemporâneo. Com isso, eu quero dizer que a presença de sites caça-cliques ou a busca pela monetização também perdura no tempo e se adequa aos meios convenientes para este fim. Bom, antes de tudo, quando eu falo aqui em fake news, eu não me refiro a barrigadas do jornalismo, a esse tipo de cobertura sensacionalista, a comentários ou opiniões de indivíduos, ou mesmo a peças lúdicas como sátiras e memes. Me refiro a um tipo de informação inverídica, que são inverdades, que tanto tentam construir evidências para simular uma base factual ou uma ideia de fato, quanto mimetizam algumas características da linguagem jornalística para se passar como notícia legítima. Assim, eu quero dizer que, por mais que essas peças de informação imitem em algum nível a notícia jornalística em forma, como o uso de urgente, de manchetes, o elemento central é a postulação factual, é a ideia de novidade,
de algo que precisa ser conhecido porque é importante, é de interesse público, mesmo que de um público específico. Em nossa análise, a base factual é um elemento presente em todas as histórias classificadas como fake news por projetos de fact-checking sobre as eleições de 2018. Inclusive, esses são os casos em que os projetos de verificação conseguem ser mais assertivos, porque a falsidade pode ser objetivamente comprovada. Isso quer dizer que fake news podem ser checadas e consideradas objetivamente falsas, ao contrário de distorções presentes em mensagens opinativas e conspiracionistas. No caso das eleições de 2018, as fake news foram essencialmente factuais. Obviamente, tratavam-se de fatos falsos, mas forjados intencionalmente para dar aparência de fato verossímil. A mimetização noticiosa com o uso de fontes, por exemplo, não se mostrou predominante. Isso não quer dizer que não haja essa dimensão, mas reforça a premissa de que a percepção do indivíduo sobre a existência de evidências tem força suficiente para aquela informação ser acessada, consumida e compartilhada. Essa premissa não é nova e isso é importante de ressaltar. Os estudos sobre a transmissão de boato, muito presentes nas sociedades antes da Primeira Guerra Mundial, já apontavam que a validação social sobre esse tipo de conteúdo requer evidências. A construção de evidências também é um núcleo duro de mensagens persuasivas, no caso das propagandas políticas, nos períodos das grandes guerras mundiais. Isso quer dizer que a persuasão se torna mais eficaz com precisão informativa. Talvez por isso fake news baseadas em imagens tenham sido mais frequentes e atraído mais compartilhamento online do que aquelas narrativas falsas baseadas em textos, como os sites caça-cliques, por exemplo. Na minha pesquisa, tenho percebido que vídeos e imagens, baseadas em fotos no caso, tendem a ser mais frequentes e atrair mais interação do que outros formatos. Isso leva a crer que esse conteúdo imagético dá mais garantia de que é a prova e de que a história parece legítima. Apesar disso, é importante frisar que uma das características elementares das fake news contemporâneas, que são distribuídas digitalmente pelas plataformas de mídias sociais, é a inexistência de um formato padrão. A forma como as fake news se apresentam depende muito dos meios usados para as trocas comunicacionais de determinado evento. A greve dos caminhoneiros, por exemplo, um evento essencialmente móvel, situado nas estradas, as fake news desse contexto foram principalmente baseadas em áudio e espalhadas por meio do WhatsApp. Aplicativos móveis são tão presentes na realidade brasileira que os formatos preponderantes também em 2018 não foram esses artigos, que são distribuídos por esses sites caça-cliques, que são essas páginas de internet oportunistas que constroem versões de fatos mais condizentes com tendências políticas para atrair tráfego e monetizar em cima disso, independentemente de preferência partidárias e com o uso, inclusive, de viés calunioso, intolerante. Mais do que esses links, vídeos, imagens, textos corridos são mais acessíveis para uma população que majoritariamente acessa a internet por meio do celular. Bom, se o uso de informações falsas persiste no tempo como arma política, seja para disputa de poder, seja para controle da opinião doméstica ou para interferência política em países estrangeiros ou sobre países estrangeiros, o problema não é o fato de essas narrativas existirem, mas a centralidade delas no atual debate público brasileiro, principalmente em momentos eleitorais. Em 2018, fatos completamente inventados em torno de narrativas como fraude nas urnas, kit gay, ideologia de gênero, poupança solidária, pesquisa de intenção de votos, entre outras, foram consideradas legítimas e graves por parte barulhenta dos atores que mobilizam a conversação política e a discussão pública nas arenas digitais. Passamos então de um momento em que fake news simplesmente existem e são distribuídas em meio à dinâmica das campanhas eleitorais, para o momento em que essas falsidades disputam a atenção pública em níveis de igualdade com notícias reais. Naturalmente, um contexto em que fake news são consideradas potencialmente gera implicações como deformação da esfera pública em geral, distorção da opinião pública, instabilidade no jogo eleitoral e no sistema democrático. As eleições são o evento mais importante do modelo das democracias modernas contemporâneas.
Por si só, essa corrida pela alternância ou não de mandatos fomenta níveis maiores de disputa por narrativa, por interpretação de fatos políticos e a defesa de pautas que importam para a subjetividade dos indivíduos e para o coletivo social. Isso se torna ainda mais intenso e acirrado em uma conjuntura crescente de polarização política e de radicalização ideológica, aliada a um contexto de hiperconexão social. Em 2018, eram quase 127 milhões de cidadãos conectados, segundo o TIC Domicílios, e o Brasil é um dos maiores consumidores de mídias sociais do mundo. Então, as eleições já são o momento mais competitivo das democracias, com muitos atores, muitos temas e muitas narrativas disputando a atenção pública e o voto do eleitor de maneira quase ininterrupta naquele período de tempo. Mas o número de atores que produzem e distribuem todo tipo de informação se eleva exponencialmente na medida em que mais indivíduos estão conectados e estimulados a interagir entre si nas plataformas de mídias sociais. De eleição a eleição, temos visto a intensificação de batalhas de narrativas, de guerras informativas, regidas por discursos perigosos, por serem intolerantes e antidemocráticos, como efeito colateral do alargamento da participação política online. Não apenas a distribuição, mas principalmente a interação online em torno de fake news reflete um tipo de engajamento político que é orientado pelo conflito, pelo dissenso, pelo antagonismo, pela aversão à pluralidade de ideias que é própria das sociedades democráticas. Narrativas dualistas são parte, é claro, de campanhas negativas que põem valores antagônicos em lados opostos para ativar emoções, ativar subjetividades de determinada fatia do eleitorado. A ideia, por exemplo, de moralidade do candidato costuma ser considerada na tomada de decisão de voto por parte do eleitorado. Outros se apegam a preferências partidárias, outros a programas específicos de governo e assim por diante. De maneira geral, fake news são peças estratégicas que ativam um comportamento mais passional do eleitor. E poucos tocam em assuntos como programas de governo, por exemplo, a não ser como um alerta de perigo. É o caso de um eventual governo de esquerda que pode aprovar determinado projeto de lei que prevê a criação de uma poupança fraterna que vai promover o confisco de bem para a implementação do socialismo no Brasil. Foi uma dessas narrativas que toca na ideia de programa de governo, mas completamente falsa. Isso só para dizer que o engajamento eleitoral que envolve uma peça de fake news é ativado por disposições emocionais subjacentes a públicos muito vinculados a valores morais e ideológicos, independentemente da posição no espectro político. Notadamente, conservadores tendem a possuir sistema de crenças bem mais dogmáticas, assim como radicais de direita e de esquerda. Tem uma pesquisa no contexto norte-americano que mostrou, por exemplo, que homens republicanos com mais de 65 anos estão entre aqueles que mais consomem e compartilham fake news. Nós não temos como deslocar esse mesmo dado ou realidade demográfica para o Brasil, é claro, mas o debate sobre algumas hipóteses da psicologia social, como o viés de confirmação, a teoria da dissonância cognitiva, o efeito bumerangue, ajudam a explicar por que alguns indivíduos não apenas consideram informações mais alinhadas às suas crenças, mas também defendem ainda mais as suas crenças com mais força quando são confrontadas por um desmentido, por exemplo. Esse aspecto pode ser entendido em diálogo direto com os hábitos de consumo noticioso nas plataformas de mídias sociais. Então, indivíduos tendem a reorientar sua dieta informativa em torno de canais alternativos quando percebe que os mídias tradicionais já não são justos e equilibrados em relação aos seus interesses. Indivíduos também tendem a validar fake news quando percebe que essa informação foi repassada por canais, líderes de opinião ou mesmo conhecidos que são alinhados aos seus sistemas de crenças, aos seus interesses psicológicos e políticos. Em um contexto de polarização política e no curso de eleições,
esses sistemas de crenças individuais e coletivas ficam ainda mais aderentes a pseudofatos, a inverdades bem contadas e são hostis a narrativas mais equilibradas dos acontecimentos públicos. As eleições de 2018 no Brasil ocorrem em um contexto muito propício para a circulação de fake news. O país já havia passado por uma eleição muito polarizada em 2014, por um trauma democrático com o impeachment da ex-presidente Dilma em 2016, e o sentimento do antipetismo, que pode significar essa repulsa ao PT, já havia sido identificado pelos principais analistas políticos e por pesquisadores do campo. Já havia uma impaciência a ponderações mais racionais e um caminho trilhado que deu visibilidade a pautas radicais como a da intervenção militar. Fake news já haviam agitado o debate público no caso do assassinato de Marielle, da prisão ou expectativa da prisão de Lula e da greve dos caminhoneiros. Pautas antidemocráticas de ataques a instituições e clamor por intervenção militar, como visto, já eram visíveis no contexto pré-eleitoral, em mensagens em geral, em fake news também trocadas nas principais plataformas de mídias sociais como WhatsApp e Facebook. Então, as eleições de 2018 aconteceram nesse contexto de radicalização da política, de mais eleitores conectados, de fortalecimento de informação de nicho ideológico, como os canais hiperpartidários, e de fragmentação das trocas informativas e dos processos comunicacionais. Diante desse contexto, fake news ganharam relevância porque foram, antes de tudo, informações populares, que transitaram entre contas, páginas e grupos em diversas plataformas de mídias sociais. Elas foram muito mais numerosas, espalhadas por mais contas e atraíram maior engajamento na medida em que se aproximava os dias do primeiro e do segundo turno. Isso quer dizer que o engajamento eleitoral em torno de fake news aumentava no ritmo do acirramento da disputa presidencial. Fake news também mobilizaram afetos políticos. Na verdade, o efeito viral de qualquer conteúdo online é ativado por emoção. De maneira bem geral, emoções mais extremadas, como raiva, medo, excitação, diversão, desempenham papel de ativação que explica o efeito viral, a circulação de larga escala de determinado conteúdo online. Nas eleições, quando medimos a disposição emocional sugerida em quase 350 fake news, percebemos que bolsonarismo e antipetismo foram os sentimentos mais comuns nessas histórias nos últimos 3 meses da disputa. É importante frisar que fake news não necessariamente operam em sentido semântico, apenas contra determinada pauta ou buscam minar a imagem de determinado candidato. Nas eleições de 2018, de maneira expressiva, fake news mostraram endereçamento positivo, que reforçava posicionamentos, defesas, agendas e campanhas. A ampla maioria das fake news que analisamos sobre 2018 foi classificada como pró-Bolsonaro e depois como anti-Lula Haddad. Essas histórias classificadas como pró-Bolsonaro foram mais numerosas em todos os 3 meses analisados, que foi entre agosto e outubro, em um ritmo crescente que se manteve ao longo do período eleitoral. Eu posso dizer ainda que setembro e outubro, nesses 2 meses, fake news pró-Bolsonaro prevaleceram em relação às classificações de todos os outros principais candidatos da disputa presidencial, todos os outros juntos. Esses aspectos aqui apresentados ajudam a ilustrar a força da conjuntura política no processo de formação de crises epistêmicas e de crises democráticas, bem como o impacto disso no comportamento eleitoral, na reorientação dos hábitos informativos e na circulação de fake news. Bom, o fenômeno contemporâneo das fake news, como podemos ver, dificilmente pode ser explicado e muito menos contido considerando um único aspecto. Ao mesmo tempo, fake news também não devem ser encaradas de forma generalizada, quase como bode expiatório para representar todo tipo de informação capaz de deformar a esfera pública que esteja em circulação online. Ao contrário, o volume de discursos perigosos, o que inclui discursos de ódio, reacionários, mensagens recheadas de incivilidade e intolerância, é muito maior do que o número de fake news únicas.
E isso acontece em função do número incontável de indivíduos conectados entre si e em comunidades de interesse e afins que manifestam a todo momento opiniões informais nesses ambientes digitais. A partir disso, podemos supor que, de um lado, fake news surge em meio a essas teias complexas formadas por mensagens hiperpartidarizadas, conspiratórias, negacionistas, intolerantes ou mesmo partidárias, e de outro, que fake news conquistam efeito viral porque trafegam nessas redes já baseadas nesse tipo de conversação, informal inclusive, e bastante descentralizada. Assim, podemos pensar que fake news são quase sempre pontas de lança ou sínteses argumentativas de climas de opinião hostis pré-existentes em nichos sociais específicos. A condição de notícia, como vimos antes, ou o caráter de novidade ativa níveis de excitação que motivam contágio entre redes, o consequente efeito viral e a circulação desses conteúdos entre diferentes plataformas. A experiência eleitoral de 2018 mostrou que fake news dificilmente ficam circunscritas a uma única plataforma. É de sua condição de notícia ou dessa ideia de novidade transitar entre diferentes plataformas, até porque redes políticas podem se apresentar de forma bastante coesa em diferentes meios. Por exemplo, a rede bolsonarista no Brasil, a rede de militares, a rede morista, a rede petista ou antipetista não estão restritas a uma única plataforma e também se relacionam entre si, especialmente aquelas com o mesmo alinhamento ideológico. Então, muitas vezes o nome de uma página no Facebook é o mesmo nome de um grupo de WhatsApp, né, que são as plataformas mais populares no Brasil e também por onde mais circulam fake news no contexto nacional. É importante notar que fake news não são difundidas necessariamente por páginas. Os perfis pessoais estão entre as contas que mais atuaram como propagadores de fake news nas eleições de 2018. As histórias mais compartilhadas também foram propagadas por perfis pessoais, de acordo com a amostra da nossa pesquisa. Entendemos que os perfis pessoais, nesse sentido, foram os agentes mais relevantes no processo de distribuição de fake news durante as eleições, principalmente no Facebook. Esse aspecto, ao meu ver, faz muito sentido quando pensamos a infraestrutura das próprias plataformas de mídias sociais, que foram criadas basicamente para conectar amigos, familiares, colegas e para fazer com que essas pessoas interajam entre si, para que essas contas interajam entre si. Para isso, essas empresas de tecnologia estimulam a personalização de conteúdo, a customização de redes de interesse e a liberdade de expressão. Tudo isso, é claro, gerou um impacto direto na esfera pública. Isso quer dizer que os fluxos informativos e os processos comunicacionais são muito mais complexos, descentralizados e fragmentados nessas plataformas de mídias sociais. Fake news, por exemplo, podem alcançar a circulação em nível massivo e ajudar a moldar a percepção do indivíduo sobre a realidade social, assim como qualquer outro tipo de informação que circule online e que adquira efeito viral, porque não existe essa mensuração da qualidade informativa ou até mesmo responsabilização editorial. Todos esses meios concentram um volume massivo de dados, fruto da experiência dos indivíduos, possuem cálculos algorítmicos diferentes entre si e oferecem curadorias de conteúdo muito adequada ao uso feito pelo usuário nessas plataformas. Isso quer dizer que essas plataformas de mídias sociais tornam materializada a experiência de centenas de milhares de indivíduos que estão conectados para trocar informação e entendimento sobre a realidade política e social. Temos visto que nem sempre essa dinâmica é regida pela razão, pela moderação, pelo reconhecimento da pluralidade de opiniões. E, ao contrário, tornou evidente e pública ideias conservadoras, conspiratórias, negacionistas, libertárias, talvez quase como um caminho sem volta em função da ascensão também de lideranças populistas ao poder, dessa combinação. Bom, pelo tempo vou deixar esse tópico para as outras oportunidades, mas é importante ter em mente que fake news não são sintomas ou consequências de um único aspecto, mas um problema complexo que envolve contexto político, ecossistema informativo, infraestrutura das plataformas de mídias sociais, a plataformização das relações sociais
e subjetividades individuais e coletivas. Por diversas razões, a visibilidade obtida pelas fake news em 2018 foi resultado da personalização massiva da experiência online do usuário, de forma bastante alinhada com o clima de radicalização política do momento. Bom, por hora eu fico por aqui, agradeço a todos que assistiram, ouviram até o fim, obrigada e até a próxima.